tô pregando pra gente que no meio do caminho vai bater o desânimo, no meio do caminho vai bater a dúvida, no meio do caminho a guerra vai aumentar. Mas eu tô pregando pra gente que não vai parar no meio da caminhada, que Deus vai levantar profeta pra te reacender a chama. Ei, eu tô pregando pra gente que hoje vai se levantar de novo, hoje vai se erguer de novo. Não importa, Jennifer, eu tô devagarzinho, mas hoje o Senhor vai trazer uma aceleração de Deus sobre você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ageu, capítulo 2. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero expressar minha gratidão de poder estar aqui com o pastor Albeni, pastora Miriam, muito simpática, já me recebeu com um grande sorriso, me falando dos seus netinhos, que eu estou aqui com a minha preciosa Helena. Somos cariocas, somos do Rio de Janeiro, então o frio pra gente tá puxado. Rio de Janeiro é 40 graus, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado aqui nessa viagem, nessa missão. O Senhor tem cuidado de nós e eu sou muito grata a Deus pela vida do Elias, que tem me ajudado, tem sido meu encorajador para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui. Então toda vez que eu estou aqui no altar, o Elias está aqui comigo também. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha família, na minha casa. E de maneira especial estar aqui com a Helena, porque no ano de 2023 eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu estava grávida, eu tinha feito a minha ultra no Brasil, estava tudo certo. Mas quando eu cheguei aqui, eu perdi meu bebê. E os Estados Unidos, ele foi o retrato de lágrima, de luto e de tristeza. Mas o meu Deus é um Deus especialista em cuidar dos detalhes. No ano de 2024 eu chego novamente aqui nessa nação. E eu me lembro que quando eu me despedi daqui dos Estados Unidos, voltava para o Rio de Janeiro, eu olhei da janela do avião os Estados Unidos e fiquei com aquela marca: aqui foi onde eu perdi meu bebê. No ano seguinte, Deus me fez retornar aqui. E no segundo dia que eu cheguei, eu comecei a sentir um enjoo. Meu marido falou assim: vai lá fazer o teste de gravidez. E para honra e glória do Senhor, estava grávida. E eu poderia descobrir no Brasil, mas o meu Deus, Ele cuida dos detalhes. Ele fez questão de eu retornar no lugar que eu chorei, no lugar que eu lamentei, no lugar que eu vivi o luto, para dizer: eu sou o Deus que recompenso, eu sou o Deus da compensação. E no lugar onde foi choro, agora você vai celebrar, porque o teu ventre voltou a gerar. E eu quero já profetizar sobre a tua vida que toda a área estéril vai voltar a florescer. E eu quero profetizar na tua vida que você vai retornar na terra da tua lamentação. Eu tô pregando pra gente que vai voltar pro Brasil pra testemunhar que Deus é na tua vida. Eu tô pregando pra gente que vai voltar para a terra que um dia chorou, pra dizer: Deus fez na minha vida. Porque você não será envergonhado e confundido, porque quando nos posicionamos, algo acontece. Então nesse domingo frio, você poderia estar em casa na Netflix, você poderia estar em casa debaixo do cobertor, mas porque você veio neste lugar, o céu está movimentando. Isso aqui não é apenas parede, apenas um ambiente, não. Isso aqui é a casa de oração, e aqui o céu está aberto, e aqui é o lugar onde Deus vai ministrar o teu coração, de maneira que você vai sair daqui ativado pelo Espírito Santo. Entenda, enquanto você está aqui orando, Deus está indo lá. Entenda que enquanto você está aqui buscando, Deus está indo aonde você não pode ir, tocando aonde você não pode tocar, falando com quem você não pode falar, porque o Espírito Santo está trabalhando a teu favor. Isso aqui não é um ambiente qualquer, isso aqui é um ambiente espiritual. E se os nossos olhos pudessem ver o que Deus já está movimentando aqui. Eu vim pregar para uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam?
Ageu capítulo 2, e eu quero ler com você o versículo 6 em diante, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Eu vou repetir: e encherei este templo de glória. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Fecha seus olhos comigo. Espírito Santo, estamos diante da Tua poderosa palavra. A Tua palavra, Senhor, que quebra o jugo. A Tua palavra que alinha o nosso coração, que é a espada de dois gumes. Espírito Santo, a Tua palavra corta aqui e corta lá. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir ao lugar onde a nossa alma será tratada, onde o nosso espírito, Senhor, será quebrantado, onde nós não sairemos daqui da mesma maneira. Mas eu já quero profetizar e declarar que aonde o desânimo tem alojado, ele vai cair por terra. Aonde a tristeza tem se estabelecido, ela vai perder a força. Eu quero declarar e profetizar que homens e mulheres sairão daqui cheios do Teu Espírito, para viver uma semana, Senhor, onde verão a mão do Senhor estendida sobre suas vidas. Pai, essa é uma semana de feriado, uma semana importante nessa nação, e eu quero declarar que haverá alegria nos lares de cada um dos Teus filhos, nos lares de cada um dos Teus servos dessa igreja, e eles vão testemunhar que a glória do Senhor, que é Cristo em suas vidas, é suficiente para eles celebrarem, é suficiente para eles serem gratos, é suficiente para eles reconhecerem que Tu és Deus. Espírito Santo, arranca toda distração, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede para receber Tua palavra, e fala, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. E antes que eu esqueça, porque eu não sou muito boa nisso, mas eu trouxe meu livro que eu lancei esse ano, e está aqui fresquinho para abençoar a sua vida. Eu lancei em agosto no Brasil, e o tema é Preparada para Romper. Cadê as mulheres aí? Eu quero declarar que você vai romper na sua vida. Amém? E eu oro para que esse livro seja uma ferramenta de Deus na sua vida. Então, maridos, olha aí para sua esposa, ela que vai romper, presenteia ela no final do culto com esse livro, para você ver o agir de Deus de maneira abundante, transbordante na vida da sua esposa. Amém? E todas as cadeias serão quebradas. Esse livro, Deus tratou no meu coração à medida que eu ia escrevendo, quebrou cadeias dentro de mim, e eu creio que Ele vai mover de maneira poderosa na sua vida. Amém? O texto que nós lemos fala de um povo que vem de um contexto desafiador. Eles tinham passado 70 anos no exílio babilônico, 70 anos de cativeiro, 70 anos com a vida e a vida devocional, a vida de entrega ao Senhor limitada. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém, em Israel, e ele arrebentou tudo. Ele destruiu os muros, ele destruiu o templo, e ele levou a arca de maneira que desapareceu e nunca mais foi encontrada. E ali o povo passou esse tempo de cativeiro. E então o profeta Ageu é levantado para dirigir uma mensagem a Zorobabel e ao sacerdote Josué, para que eles tivessem uma missão de retornar com o povo para Israel, e uma missão tão importante: reconstruir o templo. Porque o templo trazia a representatividade da vida de altar do povo, da vida de consagração daquele povo, da vida de entrega daquele povo. E o povo chegou lá animado, e a Bíblia diz que eles lançaram os alicerces, eles começaram a obra, mas a Bíblia vai dizer que eles desistiram no meio do caminho.
No meio da missão de construir, reconstruir o templo, eles pararam no meio do caminho. E aqui eu já tenho algo do céu para liberar para você, para dizer que você não vai ser homem e mulher que vai parar no meio do caminho. Eu estou pregando para gente que no meio do caminho vai bater o desânimo, no meio do caminho vai bater a dúvida, no meio do caminho a guerra vai aumentar. Mas eu estou pregando para gente que não vai parar no meio da caminhada, que Deus vai levantar profeta para te reacender a chama. Ei, eu estou pregando pra gente que hoje vai se levantar de novo, hoje vai se erguer de novo. Não importa, Jennifer, eu tô devagarzinho, mas hoje o Senhor vai trazer uma aceleração de Deus sobre você. Oh, rabadara chorecandarabás. Espírito de desânimo, bate em retirada aqui. Espírito de medo, bate em retirada aqui. Espírito de desânimo, sai agora. Oh, rabadara chorecandarabás. E aí a gente pergunta por que eles pararam. E a gente só vai entender o livro de Ageu se a gente compreender o livro de Esdras. Esdras capítulo 4 explica por que o povo parou. Porque o nível da oposição foi tão grande. Os samaritanos tentaram de todas as maneiras paralisar a obra e começaram a questionar: ei, quem é que te autorizou a fazer essa obra? E diante daquela oposição, a alegria daquele povo foi engolida pelo cansaço, engolida pelo desânimo. E eu vim aqui pregar pra gente, porque é muito fácil a gente dizer que a guerra é para nos promover, a guerra é para nos levantar. De fato é. Mas a gente também esquece que guerra também cansa. Guerra também gera desânimo. E o povo foi engolido por esse desânimo de maneira tal que eles paralisaram. Eles pararam a obra de Deus. E eles voltaram a cuidar das suas próprias casas. Porque eles pensaram: fazer a obra de Deus dá muito trabalho, o nível da guerra aumenta. Sabe por quê? Você pode fazer algo lá fora, vai dar tudo certo. Mas quando você começa a fazer algo para Deus, o nível de guerra aumenta. Talvez o que você está fazendo para Deus é só varrer a igreja, mas alguém já está dizendo quer aparecer. Mas alguém já está dizendo aí, ó, tá se achando a crente agora. Você pode fazer lá fora e ninguém vai te julgar, mas quando você começa a fazer algo para Deus, o nível de crítica, o nível de julgamento aumenta. Mas hoje eu estou pregando para uma igreja que o Senhor está blindando o teu coração. Ele está colocando um escudo no teu coração, porque não vai ser a crítica que vai parar você, não vai ser a cara feia de gente que vai parar você, mas você vai avançar, porque você entendeu que o teu propósito é com Deus e não com os homens. E quando você entende isso, nada paralisa você. Oh, rabadara chorecandarabás. Eu estou pregando pra gente que não vai parar, porque hoje o Senhor está ministrando ao nosso coração. Entenda algo, a gente pensa, porque é legítimo fazer a obra de Deus, e a gente pensa, vou fazer a obra de Deus, Ele vai abrir os caminhos para mim. Eu vou fazer a obra de Deus, vai ser tudo fácil, vai todo mundo me amar, me achar boazinha. Não se engane. E a gente tem a ideia que porque Deus está em algo, não haverá guerra. Mas eu vim te lembrar que Lázaro era amigo de Jesus e ficou enfermo e morreu. Eu vim te dizer que o teu relacionamento com Deus não vai te poupar das guerras, mas o teu relacionamento com Deus vai te garantir a vitória. O teu relacionamento com Deus vai garantir que você chegue do outro lado. Então o nível da guerra pode vir, o nível da luta pode vir, o nível da afronta pode vir, porque a guerra só está denunciando que você carrega algo de Deus. A guerra está anunciando que você carrega um tesouro dentro de você. O diabo não ataca quem gera pra ele ameaça. Ei, eu vim te dizer que quando você se posicionar, você é uma ameaça para o inferno. E por isso que a guerra é grande. Mas eu vim aqui declarar
que a unção que te sustenta é maior do que a guerra que te afronta, é maior do que a crítica que te paralisou, é maior do que a calúnia que tentou te paralisar, é maior do que a mentira que falaram de você, é maior do que a falsidade que você viveu. Eu vim pregar pra gente que é ungido, pra gente que carrega a unção do Espírito Santo, pra gente que carrega o olho do céu, e a unção está incomodando o inferno, mas o Senhor diz: o inferno está se levantando, é pra cair. O inimigo, ele não perde tempo. Então, se o nível da guerra aumentou, é porque você carrega algo do céu. Você carrega algo precioso para esse tempo. O ataque é como se Deus estivesse legitimando. Você tem uma unção, você tem um chamado, você carrega algo diferente. E se você está caminhando e você não vive guerra, tem algum problema. Porque à medida que você aumentar o seu nível de caminhada, o seu nível de propósito, o nível da guerra vai aumentar. Mas o Senhor está dizendo: ei, essa guerra está apontando que Deus está te levando para níveis maiores. Essa guerra está dizendo: ei, se prepara, porque o Senhor vai te colocar em níveis maiores. Níveis de guerra declaram níveis de propósito. Níveis de guerra declara e aponta níveis maiores do teu chamado, níveis maiores da unção que Ele vai liberar sobre a tua vida. Então se prepara, porque hoje o Senhor vai te dar novas vestes para essa nova estação. Hoje o Senhor vai te dar vestes de ousadia. O Espírito Santo ministra ao meu coração: se prepara para o movimentar de Deus na tua vida. Se prepara, porque quando Deus te movimentar, Ele vai te arrancar do lugar do dor, e Ele vai te mover para o lugar do propósito. Ele vai te arrancar desse lugar de prisão, de medo, de falta de visão, e vai te levar para um lugar onde Ele vai alargar a tua visão, onde Ele vai expandir a tua missão, onde Ele vai fazer além do que olhos viram, ouvidos ouviram, e se chegou ao teu coração o que Deus tem preparado. Se prepara, porque Deus está transicionando você e te colocando no novo ciclo, para o novo tempo. O Senhor está te levando para o novo ciclo. Porque quanto mais estratégico é o que você está gerando, maior é o nível de ataque. E o Senhor hoje está dizendo: eu estou te levando para um novo nível. E entenda uma coisa, homem e mulher de Deus, que deseja viver algo grande com Deus, você não pode parar por coisas pequenas. Se Deus está te chamando para algo grande, eu quero declarar que não vai ser coisinha pequena que vai roubar de você a tua missão e o teu propósito. Eu estou pregando para a gente que vai sair da mesa da crítica hoje, que vai sair da mesa da fofoca hoje, que vai sair da mesa que diz assim: ah, se eu fosse você, eu não aguentava essa humilhação. Ah, se eu fosse você, saía do ministério. Ah, se eu fosse você, eu nem pisava mais lá naquela igreja. Ei, não vai ser coisa pequena que vai roubar você da presença, porque você não está aqui por causa de pastor, de liderança, com todo amor e respeito, mas você não está aqui por causa de homens. Você está aqui por causa da cruz do Calvário, do preço que foi pago pela tua vida, para que Ele veja em minha vida e na tua vida o fruto do penoso trabalho da alma dele na cruz, para que quando Ele olhar para mim, Ele veja: ela tem sido fiel ao meu chamado, ela tem sido obediente no pouco, ela tem cumprido a missão. Oh, e o Senhor está te conduzindo a este lugar. Os teus olhos estarão fixos nele, e não nos homens, e não nas pessoas, mas em quem Ele é, o Deus imutável e perfeito, que não decepciona. E o Senhor já está fechando ferida. Ferida que a ingratidão de alguém lhe causou. Ferida que a injustiça que você viveu.
Mas você não vai ficar amarrado nesse sentimento. Hoje o Senhor arranca as amarras e Ele declara: você vai ser livre para fluir no teu chamado, fluir no teu ministério, fluir nos dons e talentos que o Senhor te confiou. Porque o seu coração não vai ficar preso na amargura, na tristeza, na decepção. Porque você está servindo a um Deus que não decepciona, um Deus que é fiel quando eu não sou fiel, um Deus que me dá muito mais do que eu mereço e você merece. Porque isso se chama graça. E é por causa da graça que eu e você estamos aqui. E eu vim pregar pra gente que vai viver o seu chamado. Deus tem profetas aqui nessa casa. Deus tem levantado pregadores aqui nessa casa. Deus tem levantado missionários aqui nessa casa. O que o povo fez? Eu vou pro mais fácil. Porque fazer a obra de Deus é muito difícil. Eu vou pro meu lar. E cuidado com essa cultura do lar, que é legítima, é importante. A Bíblia diz que se você cuida das coisas de Deus e você não cuida dos seus, você é pior do que um descrente. Mas tem gente usando a desculpa do lar para não fazer a obra, para não se gastar por Ele. E depois vem para a igreja e canta: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas eu vim aqui declarar para você que tudo aquilo que fez você paralisar, hoje o Senhor está arrancando. E você não é homem e mulher que vai escolher o caminho da facilidade, porque ficar na tua casa é a tua zona de conforto. Mas o Senhor hoje está dizendo: chega de zona de conforto, porque o chamado que o Senhor tem para a tua vida vai exigir tudo de você, inclusive pregar cura enquanto você estiver sangrando, inclusive abraçar quando você precisa de um abraço, inclusive orar por alguém quando você diz: Deus, sou eu que preciso de uma oração. E aí a gente vai entender que chamado é pegar a nossa dor e colocar no bolso. Chamado não é ter sua vida por preciosa. E aí você vai poder dizer: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Porque enquanto você abraça precisando de um abraço, o céu te abraça. O Espírito intercede por você. O Espírito Santo vai fechando a tua ferida. Enquanto você está pregando cura, enquanto você está sangrando, Deus está fechando as feridas da tua alma. Porque quando você cuida do que Deus ama, Deus cuida dos seus escolhidos. Ele vai cuidar de você na jornada. Ele tem exatamente aquilo que você precisa. E aí você vai poder dizer: eis-me aqui. Você vai poder dizer: eis-me aqui. Porque começar é fácil, iniciar é fácil, mas o difícil é permanecer. Mas se tem um chamado do Evangelho para nós, é: guarda a tua coroa, guarda o que eu te dei e permaneça, para que ela não seja roubada. E quando chegar naquele grande dia, o Senhor dizer: eu tenho um relacionamento com você. Porque nós estamos vivendo em uma fase, em um período que a gente está amando dons. Os dons, são ferramentas dadas por Deus para a igreja. É importante, cada dom é importante, da cura, da profecia. Mas entenda, o dom é irrevogável. E o Senhor está transicionando a igreja dele para esse nível de revelação. Porque tem gente que um dia estava na presença e recebeu um dom, mas no dia seguinte saiu da presença, mas o dom não se perdeu. Então tem gente que está pregando, profetizando, e a presença de Deus já foi embora há muito tempo. Tem gente que está profetizando e você arrepiando, sendo que o Senhor não está mais ali. Mas eu vim pregar pra gente que não vai ser movida pelo dom que impressiona homens, mas vai ser movida pelo caráter que agrada a Deus. Vai ser movido pelo fruto do Espírito, a verdade, o amor, a mansidão, o domínio próprio. E você vai manifestar na tua vida o fruto, porque é o fruto que nos alinha, é o fruto que mata a nossa carne, é o fruto que mata o nosso ego, é o fruto que tira o nosso orgulho, é o fruto que revela a dependência.
eu quero profetizar que você vai viver o fruto sobre a tua vida. Você vai viver o fruto de Deus. E você vai viver a permanência. Sabe que o Senhor está dizendo: você não vai ser emocionada. Você não vai ser uma pessoa emocionada. Porque quando é emocionado, você é movido pela sua alma. Deus não te chamou para você ser almático. Deus te chamou para você ser espiritual. Então você não vai se mover pela tua alma. E pelo Espírito você vai se mover, pela palavra. Eu quero declarar que você vai ter sede pela palavra. Eu quero declarar que a palavra não vai ser um item que vai ficar parada na tua estante, parado do lado da tua cabeceira. A palavra vai ser o teu alimento de manhã. A palavra vai ser o teu alimento durante o dia. A palavra vai ser o teu alimento. Porque uma igreja que está alicerçada na palavra não paralisa, mas avança. Ei, a igreja do Senhor vai avançar neste lugar. Eu quero declarar que haverá avanço. Vai ter 3 cultos, vai ter 4, vai ter 5, porque Deus vai trazer avanço. Ramandara chorebai. Porque o Senhor está hoje te levando a esse lugar de permanência. O diabo, ele não tem medo de quem começa, ele tem medo de quem continua. Você vai continuar. Então declara bem alto comigo: eu vou continuar. Eu vou permanecer. Oh, aleluia. E até hoje o Senhor procura quem não foge da batalha quando a pressão aumenta. Quem não foge da batalha porque entendeu que mesmo que o chamado custe, ele sempre vale a pena. Quando eu perdi a minha bebê, eu ia pregar naquele dia. Eu olhei para o meu marido, ele olhou para mim: vou para casa chorar ou vou pregar? E eu preguei, e eu vivi o que eu preguei. Porque a maior tragédia é você viver muito mal aquilo que você prega muito bem. E ali eu, chorando, fui pregar. Lamentando, eu fui pregar. Mas à medida que eu pregava, à medida que eu cheguei ali, o Senhor foi fechando a minha ferida. O Senhor foi ministrando ao meu coração. O Senhor foi liberando óleo e azeite sobre mim. Por isso eu quero declarar sobre você que mesmo que você tenha entrado aqui sangrando, mesmo que hoje chegar nesse culto não foi fácil para você, mesmo que hoje chegar nesse culto você veio arrastado, brigou com o marido no meio do caminho, se desentendeu com alguém no meio do caminho, eu não sei, mas uma coisa eu sei: você chegou. Mas uma coisa eu sei: o Espírito de Deus te trouxe aqui. E Ele te trouxe aqui porque quando você estiver aqui, Ele está derramando bálsamo sobre o teu coração. Ele está fechando a ferida. Ele está te ensinando a ser o marido que Deus quer que você seja, a esposa que você quer que você seja. Ei, o Senhor está tratando as feridas neste lugar. E eu estou falando de um povo que começou no propósito, mas parou na distração. Eu estou falando de um povo que começou na obediência, mas parou na opinião das pessoas. Quando os samaritanos questionaram: quem é que deu autorização para vocês? Quem é que disse para vocês fazerem essa obra? Ei, eu estou pregando para gente que não vai depender de aprovação dos homens, quando o céu já aprovou você. Que você não precisa da aprovação, da opinião dos outros. Sabe por quê? A opinião dos outros sempre vai colocar uma régua para o teu crescimento. Vai dizer: ih, começou a obra, duvido que eles vão completar. E veio para os Estados Unidos. Aí a pessoa acha que porque ela sofreu a vida toda nos Estados Unidos, você também tem que viver a mesma história de sofrimento. E ainda olha para você e diz: bem-vindo à América. É desse jeito ou não é?
Porque ela acha que você só vai ser bem-vindo à América se você sofrer a humilhação que ela sofreu, sofrer a dor que ela viveu, as lágrimas que ela derramou. Mas eu vim aqui te dizer que Deus não repete histórias. Você não tem que viver a história que o outro viveu. Você vai viver a tua história nessa nação. Você vai viver o exclusivo de Deus para a tua vida. Deus não tem história copiada. Deus tem história exclusiva. E você vai viver o exclusivo de Deus para a tua vida nessa nação. E toda a régua que o homem colocou para o teu crescimento, dizendo: duvido que vai dar certo, duvido que vai prosperar. Toda a tampa que o homem disse e colocou de limite para você, o céu está arrancando a tampa que os homens colocou. O céu está quebrando a régua que o homem colocou. E o Senhor está dizendo: vai, porque eu já te ungi, eu já te aprovei, eu já te autorizei. O Senhor está dizendo: eu já te autorizei. O povo já estava autorizado. O Senhor deu uma missão: reconstrua o templo. Eles estão: será que é? Vou parar esse negócio. Mas Deus não é Deus de começos incompletos, de história inacabada. Eu vim dizer que a história não acabou dentro da tua casa. Que a boa obra que Deus começou na vida do teu marido, Ele é fiel para completar. Que a boa obra que Deus começou na vida dos teus filhos, Ele é fiel para completar. Eu vim aqui te dizer que o meu Deus não é Deus de obra inacabada. O meu Deus é um Deus de obra completa. E o Senhor está estabelecendo sobre a tua vida um período de ciclos completos. Isso significa que tudo aquilo que está pela metade, se prepara, porque Deus vai concluir o ciclo que Ele iniciou na tua vida. E o que chama a minha atenção nesse texto é quando o profeta Ageu se levanta, ele dirige, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, ele dirige a sua mensagem a Zorobabel, que era o governador de Judá, e a Josué, que era o sacerdote. E aqui nós temos duas representatividades. Zorobabel é o executivo, é o governar, é a capacidade de administrar o recurso, é a capacidade de fazer acontecer. E o Josué é o espiritual, é a consagração, é o altar, era o que liderava o povo no contexto da liderança espiritual. E o Senhor, Ele dirige essa mensagem exatamente para o governador e para o sacerdote, para o líder da cidade e para o sacerdote do templo. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Que para a gente viver a reconstrução que Deus deseja realizar na sua vida, é preciso ter um alinhamento de autoridade. E aqui a gente precisa entender algo poderoso, porque Deus, Ele fala com quem precisa obedecer, Deus fala com quem precisa decidir e com quem precisa liderar. Deus, Ele sabe liberar as funções exatamente. O povo obedecia, o sacerdote liderava e o governador, ele precisava decidir. Sabe que o Espírito Santo ministrou meu coração? Porque nós estamos vivendo em um tempo em que tem gente querendo fluir sem cobertura espiritual. Tem gente querendo fluir sem autoridade espiritual sobre a sua vida. Mas para você viver de forma completa a reconstrução de Deus para a sua vida, Deus vai fazer um alinhamento de autoridade. Sabe o que o Senhor está dizendo? É gente que quer liderar, mas não aceita ser corrigido. É gente que quer cuidar de pessoas, mas não aceita ser confrontado. É gente que quer fazer e acontecer, mas não aceita a instrução. Mas eu estou pregando para gente que vai fluir e vai crescer, mas vai estar debaixo de autoridade espiritual, que vai viver a ordem e decência. Porque o reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é se autopromover. O reino de Deus é ordem e decência. E cuidado quando você está numa mesa que só te elogia. O Senhor um dia ministrou isso ao meu coração. Quando você está em um ambiente onde só te elogia, você se atrofia. Porque você acha que nunca tem nada para melhorar. Você é a quarta pessoa da Trindade. Você é o alecrim dourado. Você é a última Coca-Cola do deserto. Eu sou linda, maravilhosa, espiritual. Não, não, não.
Se você está nessa terra, ainda tem algo a ser tratado na sua vida. Porque se você fosse obra acabada, você já estava com Jesus na glória. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, tem ego para morrer, tem orgulho para matar, tem vaidade para quebrar. E o Senhor está dizendo: ei, você está na obra. Então, valorize as mesas que te falam a verdade. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor as feridas feitas por um amigo do que os beijos de um falso. Porque o beijo da falsidade te empurra para o inferno, mas a ferida de um amigo cura a tua vida, alinha teu coração e te leva para o céu. Então valoriza quem fala para você o que você precisa e não o que você quer, porque este quer te ver no céu e na glória. Então se prepara, porque Deus vai preparar gente que vai falar a verdade para você. E a Bíblia já nos prepara. Ninguém gosta de ser corrigido. Vai doer, vai ficar sem olhar a mensagem, vai fingir que nada aconteceu. Mas não tem problema, pode ficar ressentido um pouquinho. A Bíblia diz, é normal você não gostar. Mas não é normal você permanecer nessa condição. Uma hora a verdade tem que te levar para o joelho. Uma hora a verdade tem que te levar às lágrimas. Uma hora a verdade tem que fazer você dizer: realmente eu preciso melhorar. Realmente tem áreas em mim que preciso crescer. Realmente eu não sou obra acabada, eu ainda estou no processo. Realmente eu fico julgando a vida dos outros, mas ainda tem tanto para Deus fazer na minha. Porque é fácil julgar o outro, mas o que o Senhor está nos chamando é para que a gente cuide da nossa vida, é para que a gente cresça espiritualmente. Porque quando a gente anda nessa dimensão, quem entrar na igreja não vai se sentir julgado, vai se sentir amado. E o Senhor está quebrando todo espírito de religiosidade. Porque quando nós estamos nesse movimento de religiosidade, achando que a gente é o espiritual, as pessoas entram na igreja e vão embora, porque elas não se sentem abraçadas e acolhidas. Mas quando a gente entra na dimensão do relacionamento com Ele, eu não tenho uma religião, eu tenho um relacionamento com Ele. E quando você anda nessa dimensão, você não aponta dedos, porque um dia você sabia que você não merecia, um dia você sabia que você era pecador, você sabia que você não prestava um centavo, mas o céu olhou para você e teve misericórdia da tua vida. E se Ele fez na tua vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. E ao invés de você apontar, você vai estender a mão para levantar. Quem vai ser essa mão para levantar? Deus vai usar você para levantar gente. Deus vai levantar você para levantar outras pessoas. Porque um dia você precisou ser acolhido e não foi. Um dia você precisou ser amado e não foi. Mas não é porque você não teve que você não vai compartilhar agora. Porque Deus às vezes permite a gente passar por caminhos de dor para que outros não tenham que passar. Deus deixou você como pai e mãe passar por caminhos de dor, porque teus filhos não vão passar. Eu vim te dizer que tem lágrima e processo que você passou que teus filhos não vão passar, porque você já venceu no processo. E porque você venceu, Deus está poupando os teus filhos. Você está entendendo? Porque hoje você tem maturidade para instruir. Você tem maturidade. E é interessante que Zorobabel significa o executar e o Josué significa o santificar. E aqui eu entendo algo: não adianta eu ter só Zorobabel, porque se eu tenho só Zorobabel, eu vou ser apenas um ativista religioso. Eu vou viver na igreja, mas eu não vou ter uma vida de frutos, eu não vou ter uma vida santificada. E não adianta também só Josué, porque você vai ser aquela pessoa que ora, mas não constrói nada. Nada sai do papel. O que o Senhor está dizendo: eu preciso de Zorobabel, eu preciso de Josué, porque quando estiverem juntos, a minha glória vai descer. Quando estiver junto o teu executar e o teu orar, a minha glória vai ser derramada. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você ficar colocando na culpa e na conta de pastor, de liderança, e dizer: o dia que o meu líder vir orar na minha igreja, o dia que o líder vier expulsar demônio na minha casa. O Senhor está dizendo: ei,
Ei, não adianta estar todo domingo na igreja, não adianta saber todo louvor e quando entrar na tua casa não ter autoridade para mandar os demônios baterem retirada. O Senhor está dizendo: ei, você não vai ser apenas frequentador de culto. O Senhor está te dando autoridade hoje para você entrar na tua casa e mandar os demônios baterem retirada, porque ali tem uma mulher de oração, um homem de oração, um homem posicionado. Entenda uma coisa: é quando a gente anda alinhado com o céu, a gente executa, mas a gente também santifica. A gente santifica, mas também executa. E o Senhor está te levando hoje para esse nível de alinhamento, de autoridade sobre você. E aí, quando a gente vive isso, Deus arranca as amuletas espirituais. Você não vai ficar dependente de A, B, C, D. O Senhor já te conferiu a autoridade. O Espírito Santo já desceu sobre a tua vida. Então é você que vai orar pelo teu filho. É você que vai orar pelo teu marido. É você que vai declarar divórcio na minha casa, não. Drogas na vida do meu filho, não. As más amizades na vida do meu filho, não. Porque o Senhor já te deu autoridade. E entenda uma coisa: quando a gente vive alinhado com o céu, a gente também não desperdiça energia competindo, mas a gente entende que aonde a gente pisar, a gente vai florescer. Que não é sobre competir nem comparar, é sobre fluir na sua dimensão. Zorobabel não é melhor do que Josué, nem Josué é melhor do que Zorobabel. Eu vim declarar sobre você que hoje toda espírito de comparação que tem roubado a tua alegria, que tem roubado a tua celebração. Você tá lá feliz porque conseguiu um bom trabalho, porque conseguiu comprar seu carrinho. Aí você entra na internet: fulano comprou um carro 1000 vezes melhor, fulano tá viajando. Aí você fala: nossa, nem tem valor, nossa, é tão pequeno. Mas hoje o Senhor está te arrancando de toda comparação, porque cuidado que muitas vezes aquilo que você compara é pura aparência. E quando o que você vive é verdade, e aí você está se comparando com o engano. E aí você não está sendo justo com você. Porque na internet parece que é uma família de margarina, mas tem traição, tem infidelidade. Mas você, o seu marido talvez não te elogia quanto você gostaria, mas ele é fiel, ele está ali do teu lado, ele é provedor na casa. E hoje o Senhor está dizendo: ei, você é rico daquilo que o dinheiro não compra. Ou talvez você não tenha o melhor carro, a melhor viagem, mas você tem paz na tua casa, você tem um casamento de verdade, você tem alegria na tua família. E hoje o Senhor está te resgatando a gratidão, e você vai sair daqui com contentamento. E aí seus olhos vão estar nele, seus olhos vão estar em Jesus. Não vai estar nem na direita nem na esquerda. Oh, aleluia. Alguém está entendendo o que Deus está falando? E aí a Bíblia, eu tenho quanto tempo, Jesus? Quanto tempo, pastor? Oh, glória. Orem por mim. E o povo vai dizer assim: não, mas a gente parou de fazer a obra porque ainda não é o tempo, não é chegado o tempo. E aqui o Espírito Santo ministrou meu coração: que perigo é quando a gente vive fora do tempo de Deus. A gente está dizendo que não é o tempo quando é o tempo. A gente está querendo encontrar desculpas para não fazer a obra. A gente está querendo encontrar desculpas para não dizer sim para Deus. E sabe o que isso significa? Que esse povo estava sem discernimento espiritual para discernir os tempos e as estações de Deus. Mas eu vim declarar para você que Deus está conferindo à igreja dele discernimento. Deus vai te dar discernimento para você ver além da fala. Deus vai te dar discernimento para você ver além da aparência. E é por causa do discernimento que tem contrato que você não vai fechar, e tem contrato que você vai fechar, porque Deus vai te dar discernimento para entender com quem você faz aliança e com quem não. Deus vai te dar discernimento para você entender quando é o tempo de levantar, o tempo de desacelerar. E o Senhor está liberando aqui que Deus está mudando você de ritmo.
Ele vai te desacelerar do que é distração e vai te acelerar do que é propósito. O Senhor está dizendo: eu estou te dando discernimento. Então se prepara, que Deus vai arrancar as escamas dos teus olhos. E quando as escamas caem, tem muita mesa que você está sentado, que você vai se levantar, que é a mesa da crítica, é a mesa da fofoca, é a mesa que ninguém presta. Mas eu vim te dizer, Deus está te colocando em mesa de profundidade, em mesa de palavra, em mesa de aliança. O Senhor está te conduzindo a uma mesa que vai te curar. Talvez você viveu mesas que te feriu, mas o Senhor está te levando a uma mesa que vai te curar. Ageu 1:12 vai dizer que o povo, depois de ser repreendido, ser ministrado por Ageu, eles obedeceram. E eu vim pregar para um povo que vai obedecer. Obedecer não significa aparecer. E tem gente que está aparecendo, mas não está obedecendo. E tem gente que está anônimo, mas é fiel. E sabe de uma coisa? O Senhor está levantando uma geração de anônimos. Gente que não está preocupado com o holofote de igreja. Gente que não está preocupado em aparecer para a liderança. Mas gente que está preocupado em ser fiel no propósito que Deus te confiou. E quando você é fiel no propósito, você é fiel dentro de casa. Você é fiel quando as luzes se apagam. Você é fiel quando os aplausos desaparecem. Porque se você anda na dependência de aplauso de homens, toda vez que a plateia mudar, você vai mudar o teu discurso. Mas você está movido pela permanência. Você vai ser de verdade. Você vai ser alguém que não vai ter comprometimento com engajamento, com aquilo que agrada pessoas. Você vai ser comprometido em permanecer na obediência. E eu estou pregando para uma igreja que vai ser reconhecida pela obediência. A Bíblia vai dizer que o povo obedeceu. E quando o povo obedece, o Senhor dá uma garantia. Ageu vai dizer Deus vai falar através do profeta Ageu: diga a eles uma garantia. Sabe qual foi a garantia que Deus deu depois que eles obedeceram? Deus não disse que ia dar maior recurso. Deus não disse que ia dar maior riqueza. Deus disse: a minha garantia não são coisas. A minha garantia é a minha presença. O profeta Ageu disse: diga a eles que eu estou com vocês. E sabe qual é a maior garantia que você precisa na tua obediência? Não são coisas, não são recursos, não são pessoas. A maior garantia que você precisa na sua obediência é saber que a presença de Deus vai contigo aonde você for. É saber que aonde você chega, a presença de Deus chega. É saber que quando você abre a boca, a presença de Deus vai. É saber que a tua vida carrega a presença. E eu vim pregar para uma igreja que não ama as bênçãos de Deus, mas ama a presença de Deus, que não ama os presentes dele, mas ama a face dele, que entende que a presença dele é tudo o que você precisa. E o profeta vai dizer: dentro de pouco tempo eu vou abalar e mexer, farei tremer céus e terra. Porque antes da glória descer, ele vai abalar e mexer nas nossas estruturas. Porque ele vai nos ensinar a uma caminhada de dependência. Mexer nas nossas estruturas significa matar a nossa vaidade, matar o nosso ego, ajustar o nosso caráter. A gente ser fiel, ser verdadeiro, ser obediente. E aí Deus, ele precisa movimentar as estruturas. Mas depois que ele mexe nas suas estruturas, depois que ele toca nas tuas bases, primeiro vem o abalo, mas depois vem a glória. Primeiro vem a guerra e depois vem a vitória. Você está entendendo a ordem das coisas? Você está entendendo a ordem do que Deus está fazendo? Talvez você diga: eu estou vivendo a fase que Deus está mexendo nas minhas estruturas. Mas eu vim te dizer que a próxima fase, a glória vai descer sobre a tua vida. A glória vai manifestar sobre a tua vida. E o profeta vai dizer, o Senhor vai dizer através do profeta Ageu: diga a eles que eles estão preocupados porque eles estão comparando. Uma vez que eu coloquei, eles estão comparando a glória do primeiro templo, que era magnífico, tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha riqueza, tinha estrutura, mas não tinha a glória que permanecia.
A glória veio sobre o templo, veio, mas ela não permaneceu. O povo entrou em idolatria, o povo entrou em pecado. Sabe por quê? Não adianta ter a melhor estrutura, mas não ter a melhor obediência. Não adianta ter a melhor estrutura, ter recursos, ter dinheiro, mas não ter um coração rendido, um coração fiel, um coração entregue. Você está entendendo o que o Senhor está falando? E aí, o povo se perdeu tanto que eles perderam o templo. Se perdeu tanto que eles perderam a arca. Se perdeu tanto que eles perderam a presença. E o Senhor está dizendo: ei, a glória desse último templo, que é pequeno, que não tem pedra preciosa, que não tem riqueza, que é improvável, que é limitado, mas a glória vai ser maior. E aí o céu vai dizer: ei, diga a eles que eles estão preocupados com ouro e com prata. E quantas vezes a gente usou esse versículo? Eu já usei. E dizer assim: minha irmã, você está preocupado com a conta que vai pagar? Deus é dono do ouro? Quem já falou isso? Eu também. Mas o Senhor me levou a uma profundidade nesse texto, para entender que quando Deus diz para o povo: ei, vocês estão preocupados com a glória do primeiro templo? Vocês estão preocupados em me dar ouro e me dar riqueza? Prata e ouro eu já tenho. Prata e ouro não é nada para mim. O que eu quero agora é um coração rendido. O que eu quero agora é obediência. Prata e ouro, minha é a prata, meu é o ouro. Isso não é nada para mim. Eu quero uma vida rendida no meu altar. Eu quero uma vida quebrantada na minha presença. Eu quero um coração que aprende a perdoar o seu próximo. Eu quero uma vida rendida diante do Senhor. É isso que eu quero. Oh, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Prata e ouro eu já tenho, mas o que eu tenho é o lugar que você não vai me dar ouro e nem prata. Isso eu já tenho. É o lugar que você vai me dar obediência, fidelidade, entrega, rendição. E quando você entender isso, você vai entender que a glória deste último templo será maior do que da primeira. E eu vim te dizer que a glória do último templo, sabe o que significa? Não significa que o teu segundo, terceiro casamento vai ser melhor do que o primeiro, não. Não significa que o segundo, terceiro negócio vai ser a glória maior do que da primeira, não. A gente está entendendo a palavra errado. Mas eu vim te dizer e te pregar a verdade. Quem ama a Bíblia aí? A glória do segundo templo é encarnado. A glória do segundo templo não é prata nem ouro, é a presença dele. A glória do segundo e do último templo é a revelação de que Jesus seria encarnado. Ele desceria na terra e ele entraria nesse templo pequeno, improvável e sem ouro e sem riqueza. Mas Jesus entraria e pisaria nesse templo. Sabe que eu vim te dizer que a glória da última casa é Cristo na tua identidade, é Cristo na tua história, é Cristo na tua vida. E eu vim te dizer que Cristo vai estar estampado na tua família, Cristo vai estar estampado no teu falar, Cristo vai estar estampado nas tuas feridas. Cristo, então somente Ele. Fica de pé no seu lugar. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.